Olá, estamos começando mais um episódio de Cannabis na Íntegra. Hoje o tema vai ser Bastidores da Cannabis em Brasília. A gente tem a participação especial do Norberto Fischer, que vai nos contar um pouquinho do que anda rolando por lá. Antes da gente começar esse bate-papo com ele, vou introduzir um panorama geral para vocês terem uma noção do que anda rolando hoje na perspectiva de regulamentação ou projetos de lei. Hoje nós temos duas resoluções da diretoria colegiada da Anvisa vigentes. Uma que permite a importação, que é a RDC 335 de 2020, que simplifica esse processo e substitui uma anterior. E uma outra resolução, que é a 327 de 2019, que permite a fabricação e a comercialização desses produtos nas farmácias. Além disso, a gente tem diversos projetos de lei. Um total de 4 projetos no Senado Federal, que vai desde o plantio terapêutico à viabilização do fornecimento desses produtos no SUS e também na Câmara dos Deputados, com diversos outros projetos, tendo de maior destaque o projeto de lei 399 de 2015, que tramita atualmente na Câmara Federal e que é de autoria do deputado federal Fábio Micigeri e tendo o deputado Luciano Dutti como relator. Esse projeto, ele trata sobre a regulamentação da cannabis com fins terapêuticos no país, incluindo a oportunidade do cultivo. Foi bem interessante esse projeto, porque eles agregaram os diferentes setores da sociedade envolvidos nessa discussão, para chegar num texto final que faça jus à realidade nesse tema no Brasil e que, enfim, ajude de fato as evoluções que nós necessitamos. Por detrás desses avanços, muito foi feito, ou seja, até chegarmos aqui. E para a gente saber um pouquinho dessa história, eu trouxe aqui hoje para a gente ouvir o Norberto Fischer, que é pai da Anne Fischer, que foi a primeira paciente a obter da Justiça a autorização de importação de produtos à base de cannabis em 2014, antes de a Anvisa responder com essas RDCs que eu comentei para vocês, que hoje permitem a importação de forma legal no Brasil, bem como a fabricação e a comercialização desses produtos nas farmácias. O Norberto, gente, ele é exemplo para a gente ver a participação popular, como influência política no governo para esses assuntos que a gente trata hoje aqui nesse podcast, que é cannabis. Tendo participado de diversas reuniões com prefeitos, governadores, deputados, ministros e todos que estão ativamente aí envolvidos no tema. Norberto Fischer, muito obrigada por estar aqui no podcast de hoje. A gente vai tratar, então, sobre os bastidores da cannabis em Brasília. A gente quer saber quais são as novidades que você nos traz. Ok, o prazer é todo meu poder participar. É sempre bom falar desses assuntos, porque apesar de ser um assunto polêmico, é um assunto bastante relevante para as famílias aqui no Brasil. E eu tenho certeza que quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar no assunto, mais rápido a gente vai conseguir avançar e ter uma regulamentação que seja bastante justa e perfeita para os brasileiros. É isso aí, Norberto. E a gente sabe que a história, ela foi, assim, árdua, com a tua participação direta, participando aí com os diversos políticos envolvidos no tema, E a gente sabe, que a cannabis com fins terapêuticos ainda é um tema polêmico, infelizmente envolto em preconceitos, Mas que em 2014 a gente teve já a primeira grande articulação nesses bastidores, que poucas pessoas sabem do que aconteceu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O que foram esses gestores públicos que ajudaram na reclassificação do canabidiol em 2015? Muito interessante essa pergunta, porque assim, esse processo de falar de cannabis, uso medicinal, é algo que tem bastante impacto aqui no viés político, em Brasília. E algumas pessoas foram fundamentais para esse assunto andar e algumas delas pouco apareceram para a mídia. Eu me lembro lá que em 2014 o presidente da Anvisa era o Dirceu Barbano e foi uma mudança bastante interessante, positiva e negativa. No primeiro momento ele era contrário, até porque a Anvisa não sabia nada do assunto, ninguém falava sobre o uso medicinal de cannabis no Brasil.
E logo no início, nas primeiras reuniões que a gente teve com ele, com as explicações da própria equipe da Anvisa, fazendo bastante estudos e pesquisas sobre o assunto, ele começou a se posicionar favorável. E aí o que aconteceu? Próximo da reunião, lá em 2014, quando a Anvisa foi julgar a reclassificação, ele mudou a sua postura por causa justamente de um posicionamento político. Na época, o ministro da Saúde era o Arthur Quioro, e eles estavam muito preocupados, estavam muito próximo da eleição, e isso daria impactos possíveis, né, impactos no resultado da eleição presidencial. Então, naquela época, eles optaram em não reclassificar o canabidiol em 2014. E aí a reclassificação acabou saindo em dia 15 de janeiro de 2015. E talvez o grande nome, a pessoa assim, que mais tem articulado politicamente, e a gente deixa aqui um grande abraço, foi o Victor Maximiliano. Ele era o secretário do Senado, Secretaria Nacional da Política sobre Drogas. Ele teve um papel assim, fundamental nessa articulação. Ele conversava com o pessoal do CFM, da Anvisa, dos ministérios. Então, assim, nós fazíamos a pressão social, né, pelas famílias, cobrávamos a Anvisa, fazíamos a pressão, a mídia nos ajudou muito nesse processo, mas o nome, por trás dos bastidores, que conseguiu articular e fazer com que essa reclassificação politicamente fosse viável, foi o Victor, do Senad. Então, assim, na época foram os nomes principais que estavam envolvidos, né, nesse processo de reclassificação. Olha que interessante. E me conta uma coisa, o que você enxergava nesse contexto, lá atrás, né, em termos de dificuldades políticas para o tema avançar? Bastante interessante essa análise, porque assim, a gente, em 2014, 2015, nós tínhamos no governo grupos mais de esquerda que têm uma tendência a serem mais afinados com esse tipo de assunto, com esse tipo de pensamento. Mas, no entanto, naquela época, era muito, os processos eram muito de políticos mesmo, né, de negociação. O viés político, ele tinha um peso muito grande frente ao viés técnico, ao conhecimento técnico, aos estudos, às pesquisas. Então, assim, o trabalho que a gente teve que fazer pelos bastidores era um trabalho duplo. Ao mesmo tempo em que a gente tinha que demonstrar para os tomadores de decisões, para os senadores, ministros, deputados e todos os gestores de órgãos públicos, o viés técnico de que, de fato, a cannabis poderia ser utilizada de forma medicamentosa, que isso poderia trazer alívio para as famílias, a gente também tinha que articular politicamente, porque qualquer mudança numa regulamentação como essa, qualquer alteração que se fizesse naquela época, o ruído político era muito grande. Então, a gente tinha que abordar várias facções, vários segmentos políticos, conversar com várias linhas para que a gente conseguisse o avanço. E foi justamente dessa forma que em 2015 se conseguiu a reclassificação, porque a gente conseguiu o alinhamento do grupo que estava no poder e do grupo que era contrário. Quando a gente conseguiu o alinhamento dos dois lados, tanto de quem estava no governo como quem estava batendo contra o governo na época, foi que a gente conseguiu a reclassificação. Olha que interessante, né? Essa polarização política, porque realmente isso vem nos acompanhando, né? Não só politicamente, exatamente, mas também na perspectiva até daqueles que estão diretamente envolvidos com o tema, né? A gente tem uma frente que vai, digamos assim, numa perspectiva mais restritiva de cultivo no Brasil, outra frente que vai para uma frente mais enfim, que englobam outros interesses, né? Então, é muito interessante ver que nesse cenário da cannabis no Brasil, a gente tem tantas visões diferentes que acabam até atrapalhando, né? Também, Norberto, não só no contexto político, né? Perfeito. Não, e para exemplificar isso que eu acabei de falar, porque assim fica um pouco, não é tão tangível a gente entender isso que eu acabei de falar, um exemplo que é bastante prático é o seguinte: todas as vezes que houve mudança de diretor-presidente da Anvisa, que na época era do seu Barbano, depois passou rapidamente o Ivo Bucareste, o Jaime, depois o Jabas Barbosa, o William Diber. É uma coisa interessante. Todas as vezes que cada um deles assumia, o primeiro posicionamento era sempre ser contrário ao uso da cannabis medicinal. Quando eles assumiam, que eles começavam a conversar com a equipe técnica, eles começavam a estudar, você percebia claramente, até nas entrevistas que eles davam para os jornais, para as mídias, né, os meios de comunicação, de que eles estavam mudando de opinião. Então, assim, de pessoas que chegavam resistentes à ideia
eles passavam a ser defensores da ideia. Por que isso acontecia? Justamente por causa do conhecimento científico. Quando eles faziam contato com a equipe técnica, quando eles começavam a ler os materiais disponíveis, né, os estudos disponíveis sobre o uso da cannabis medicinal, eles mudavam de opinião. Só que, assim, isso, na sequência, acabava esbarrando no viés político. Então, olha que interessante. A Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, que podia fazer a regulamentação, como foi feito recentemente, ela era favorável, ela queria, mas politicamente acabava sendo barrado. Em 2017, a Anvisa já tinha todo o material pronto para que acontecesse a reclassificação do canabidiol, não a reclassificação, desculpa, para que acontecesse a regulamentação e a gente pudesse vender o canabidiol ou derivados da cannabis no geral nas farmácias e até o plantio. Só que agora, né, com a decisão da Anvisa, né, no início do ano, em que ela criou essa nova regulamentação, ela acabou se declarando não competente, né, para tomar essa decisão e passou essa bola para o Ministério da Agricultura. De qualquer forma, desde 2017, a gente tem as informações de bastidores pela equipe técnica que as duas regulamentações estavam prontas e maduras para serem aprovadas. Só que politicamente não foi viável. Ou seja, inicialmente os gestores assumem uma posição mais resistente, começam a estudar, passam a ser favoráveis, mas esbarra na barreira política, a aprovação e o andamento do tema. Sim. A gente tem realmente aí, hoje até, enfim, né, um momento, uma resolução que não é ideal, né, Norberto, mas avanços que foram já importantes. Então, que esperemos novos, né, inclusive a gente até tem agora, né, a comissão especial do projeto de lei 399, que eu acho que pode antecipar aí muito daquilo que a gente imaginou, né, ou seja, a questão do cultivo antes do que foi projetado aqui no Brasil. Então, vamos esperar para ver se ainda esse ano isso sai. Todas as vezes que um diretor da Anvisa assume, ele assume normalmente com essa preocupação por ser um assunto polêmico e envolto em preconceitos, que isso tem um impacto em toda a sociedade. E com o estudo, esses gestores, esses tomadores de decisão, eles passam a ser favoráveis. O que a gente percebe agora, a gente poderia até citar, né, o próprio William Dibby, né, que recentemente, o Jarbas Barbosa, um pouco antes do William Dibby, e depois o William Dibby, agora recentemente, justamente essa transição de forma de pensar. Tanto o Jarbas Barbosa quanto o William Dibby já eram favoráveis a essa regulamentação. A regulamentação tanto para a produção nacional, né, distribuição das farmácias e também para o plantio. Com a mudança agora do governo Bolsonaro, isso novamente se repetiu. Com a chegada, né, do novo diretor-presidente, ele também chegou exatamente com a mesma postura. Na primeira reunião que teve para poder julgar, ele pediu vistas ao processo, e depois, com o estudo, com a leitura do material, a gente percebe que o novo presidente da Anvisa, ele passou a ser favorável ao uso medicinal. E olha que interessante, essa percepção, essa visão que eles estão tendo é uma visão bastante técnica. Então, eu acredito assim, que talvez a grande diferença para o governo Bolsonaro hoje, para o governo anterior da Dilma e até do Temer também no processo intermediário ali, é justamente essa parte de peso nesses dois pilares. A gente tem um pilar que é o pilar político, de negociações políticas, e o pilar técnico-científico. O pilar técnico-científico, ele sempre foi bastante consistente e sempre convenceu os gestores públicos. O que a gente tem percebido agora é que essa análise, esse viés técnico de ciência, ele está mais forte agora um pouco no governo Bolsonaro e existe uma tentativa de minimizar o aspecto político. E aí, assim, a preocupação que as famílias têm, que a gente tem aqui em Brasília, que a gente está tentando articular, é que, inclusive para o PL 399, é que não se politize o tema, que o tema possa ser tratado única e benefício, a aplicação terapêutica da cannabis para as famílias. E tentar evitar ao máximo a politização. Tipo assim, essa é uma bandeira do partido político X, essa é a bandeira do partido político Y. Se o governo Bolsonaro for favorável, a gente vai ser contra. Se o governo for contra, a gente vai ser favorável. Então, essa é a preocupação que a gente tem agora para 2020. É não deixar que esse tema, que é tão importante para as famílias, que vai trazer muita saúde, vai trazer muita qualidade de vida para os brasileiros,
que precisa melhorar, precisa andar mais rápido, que ele se torne um tema de negociação política. Então, esse talvez possa ser o grande desafio que a gente vai ter agora no ano 2020. É não permitir que todo esse embasamento científico e pesquisas e estudos que estão sendo feitos pelas universidades aqui pelo Brasil se transforme em moeda política de troca. Interessante, Norberto. Você tem um ponto bastante relevante. Agora, tratando um pouquinho na perspectiva da Anvisa, a gente sabe que muita gente ataca, né, a Anvisa historicamente, né, reclamando até das ações e suas regulamentações. Sabemos que você tem contato direto na agência, então eu queria saber qual que é o seu posicionamento real em relação a esses que estão à frente da agência. Desde 2015, então, na verdade começou esse contato com a Anvisa foi em 2014, finalzinho de 2014, mas com muito mais efetividade em 2015 e diante. Desde 2015 a gente tem feito reuniões sistemáticas com a equipe da Anvisa e o que a gente percebeu, e está bastante claro, que a equipe técnica da Anvisa ela tem um domínio profundo do tema. Eles conhecem muito o assunto cannabis medicinal, as potencialidades, os riscos e os perigos. Eles têm domínio completo do assunto. Então, assim, se fôssemos tratar com a Anvisa única e exclusivamente no viés técnico, eu tenho convicção que as tomadas de decisões, as regulamentações, seriam regulamentações mais próximas da expectativa da sociedade. Eu tenho certeza, inclusive, que o próprio cultivo, a produção por ONGs, por associações, por grupos de pessoas para uso medicinal, isso já estaria muito mais avançado se a gente pudesse atuar única e exclusivamente no viés técnico. Infelizmente, no Brasil, existe uma camada muito forte política, que aí pega a parte ali da diretoria, que muitas vezes não pode votar, não pode colocar o seu posicionamento unicamente pelo posicionamento técnico. Precisam fazer análises políticas, precisam verificar um impacto, um cenário político mais amplo. E isso acaba prejudicando muito. Então, assim, hoje, a minha visão da Anvisa, o que a gente percebe, as famílias percebem em relação à Anvisa, é um carinho muito especial pelos técnicos, pelo todo o corpo de funcionários, né, que estão lá trabalhando de maneira técnica. Então, assim, a gente tem esse carinho, a gente tem um reconhecimento do trabalho que eles fazem e a gente tem uma preocupação com esse viés político também que tem dentro da Anvisa. Hoje, esse contato a gente tem também com os diretores da Anvisa e é bastante interessante. A gente percebe uma sensibilidade por parte dos diretores, um esforço por parte dos diretores para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível e tem uma regulamentação justa para a gente. No entanto, nem sempre eles têm uma liberdade completa de atuação e de definição. Era para ser a Anvisa, né, o diretor-presidente da Anvisa, ele deveria ter a total liberdade de decisão, até porque ele não pode nem ser demitido, né? De uma vez que ele é escolhido, ele tem o período dele de exercício que ninguém pode tocar nele, justamente para isso, para que ele pudesse ser isento do viés político, que ele pudesse dar somente o viés técnico. No entanto, a gente sabe que tudo no planeta, né, sempre existe negociações e o viés político. Então, hoje, essa camada política é o que a gente ainda está tentando enxergar. Existem algumas nuvens na frente do que vai acontecer. No entanto, com as conversas que a gente tem tido, a gente fica bastante até empolgado e motivado quando a gente conversa com os diretores da Anvisa, porque a gente percebe que mesmo sob uma influência política, eles estão bastante favoráveis e eles estão, eu diria assim, até do lado das famílias, lutando para que a gente tenha uma regulamentação mais justa. A regulamentação que foi feita agora não é legal. Ela está muito distante do que a gente gostaria, do que a gente deseja. No entanto, não dá para deixar de comemorar. Eu me lembro a primeira vez, o primeiro avanço que foi dado lá atrás, quando o canabidiol foi reclassificado, muitas pessoas falavam assim, nossa, que absurdo, não vai servir para nada. Esse não vai servir para nada, depois veio o THC, depois veio a simplificação do desembaraço ornaneiro, depois veio a eliminação dos impostos, depois veio toda a simplificação do processo, depois veio o painel de evidências. Agora existe uma regulamentação para produção e distribuição nas farmácias, que não é o ideal, mas ainda vai evoluir, eu tenho certeza. E a gente vai continuar lutando para que a gente tenha uma regulamentação também para o plantio no Brasil. Porque basta, por exemplo, uma pandemia como está acontecendo agora do coronavírus, de repente a gente pode não conseguir mais importar o produto. Então é importante para o Brasil ter a sua própria produção,
ter o plantio aqui no Brasil para que a gente possa desenvolver tecnologias, conhecimento e, por que não, o Brasil possa vir ser, inclusive, o grande produtor mundial de cannabis. A gente tem terra para isso, competência e conhecimento. Concordo plenamente com você. A gente tem potencial enorme para não ficar só limitado com o que a resolução vigente diz. Ao contrário, a gente tem muitas oportunidades. E eu tenho certeza, Norberto, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? A gente vai evoluir, é uma questão de tempo. Uma pergunta até, ainda fazendo uma ponte sobre a questão Anvisa, né? O que você acha que fez com que a Anvisa fizesse uma regulamentação tão restritiva? Você acredita aí que existam espaços para as mudanças das atuais regras num curtíssimo prazo de tempo, Norberto? Sim, acredito. Eu tenho convicção que ainda esse ano, até o final de ano de 2020, teremos ainda simplificações no processo. Isso eu não tenho dúvidas. Como eu falei, assim, o viés hoje técnico, ele está bastante forte aqui em Brasília e no que se discute. Havendo uma fundamentação técnica científica, não tem por que a gente não avançar. Então, assim, é o que eu falo, que é tentar isolar, defender essa visão técnica e científica do impacto político. A regulamentação, um pouco antes de ter sido aprovada, ali com o William Dibby, ele era muito melhor, era muito mais ampla. Só que justamente naquele mês ali onde foi aprovado, que estava acontecendo a mudança dos diretores da Anvisa. O Renato Porto havia acabado de sair e 2 novos diretores da Anvisa haviam assumido, inclusive um deles da área médica. Então, como eu falei, né, a pessoa quando acaba assumindo, quando chega na Anvisa, ela tem uma tendência a ser mais restritiva e a segurar um pouco o processo, até porque não conhece e precisa dominar. E é interessante, porque da primeira reunião da Anvisa para a segunda, a gente percebeu, mesmo nesses 2 novos diretores, uma aceitação, uma aproximação em relação ao assunto. Então, como é que eu imagino para 2020, o que a gente pode fazer? Eu acho que são as famílias continuarem pressionando, a pressão social, a pressão da mídia, ela é fundamental. Não tem como você chegar na frente de um gestor público com uma mãe e uma criança convulsionando, o gestor sentir o desespero, sentir a dor de uma mãe e não se sensibilizar. E você saber que existe um produto que pode ser dado, pode ser avançado, a gente pode evoluir muito com esses produtos à base de cannabis aqui no Brasil, avançar em várias outras doenças e possibilidades de uso terapêutico. Você chegar diante de um gestor público, ele vê essa situação, ele tem conhecimento da realidade e ele ficar insensível a ponto de tomar uma decisão única e exclusivamente política. Assim, por mais que a política possa estar em pauta, por mais que a política seja poderosa para definir decisões de futuros, não tem como o coração permanecer duro e frio diante de uma mãe vendo uma criança que tem uma criança em casa sofrendo, tendo convulsões, ou de alguém ter um pai com dor, ou alguém ter um parente com câncer que precisa de medicamento, chegar ao conhecimento do tomador de decisão e ele conseguir segurar, falar que não vai deixar avançar, que não vai permitir o avanço, que não vai melhorar as regras, vendo o que está acontecendo e sabendo que o uso de fato dos produtos derivados da cannabis de forma medicamentosa dá resultado e traz efeito positivo para essas famílias, traz qualidade de vida. Então, assim, eu acho que por aí é o grande segredo, é o grande caminho. Somos nós nossa sociedade, continuarmos pressionando esses gestores públicos, evitar ao máximo que esse assunto seja transformado numa pauta política, e eu tenho certeza que isso naturalmente vai andar. Não tem como uma pessoa manter o coração frio e tomar uma decisão contra uma mãe de uma criança tendo convulsão em casa, sabendo que aquela decisão é única e exclusivamente política. Isso não tem como segurar. E é assim que a gente tem avançado, e eu tenho certeza que é assim que a gente vai continuar avançando, mostrando a dor, mostrando o sofrimento e mostrando quanto a vida dessas famílias muda com acesso a esse medicamento. Norberto, eu fico triste que a gente ainda esteja, né, tendo a necessidade de ter essa discussão, né? A gente já passou dessa hora, eu acho, né? Afinal, essa conversa a gente tinha lá atrás, né? Em que
A gente tinha que, digamos assim, tocar individualmente cada um que estivesse à frente na perspectiva né, da regulamentação ou que viesse a ter participação nessa frente, para explicar, olha, o que está por detrás disso, né? Tem a história de famílias, tem a história de pessoas sofrendo e você entender que, enfim, ali era individualmente nesse contexto 2015, 2016, mas que se multiplicou, né? Outras pessoas começaram a entender. E é um efeito multiplicador. Quando uma pessoa entende, ela naturalmente vai pegar aquilo para ela para levar para outras pessoas. Mas ainda assim, estamos aqui, 2020, tendo essa conversa, enquanto que o país... Exatamente. Sim. E olha que interessante, Camila, um pouco antes dessa reunião da Anvisa, da reclassificação em que a diretoria permitiu a produção no Brasil, eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o Onyx. Ele estava como ministro da Casa Civil na época, antes dele mudar. E a conversa foi bastante interessante. O que a gente percebeu? Que o núcleo duro do governo Bolsonaro, eles já estavam se posicionando favorável ao uso medicinal. No entanto, as informações que eles tinham disponíveis eram informações não completas. Eles tinham informações do tipo seguinte, que havia já um sintético passível de ser produzido, a baixíssimo custo, e que isso seria disponível para todo mundo com muita facilidade. Só que essa informação ela não é verídica. Primeiro, o sintético ainda não existe, ele não foi testado e vai demorar muito tempo para estar disponível, caso um dia venha a estar disponível. E quem estuda um pouco mais da planta sabe que nem todo mundo vai se dar bem com um produto sintético, que a combinação dos canabinoides ela é rica para a saúde. Então, essas informações, um pouco antes da reunião da Anvisa, ainda não havia chegado para o núcleo do governo. Agora eles têm essa informação. Então, acho que é por aí que a gente tem que atuar. Dói o coração mesmo, acho que é chato a gente ter que ficar atuando um a um, convencendo um por um, para que a coisa ande. Mas é assim que tem que ser feito. Então, a gente vai continuar incansavelmente procurando um por um, conversando, mostrando a realidade, mostrando os estudos que existem para que a coisa avance. A situação é tão absurda que há 30 e poucos anos, o Elisaldo Carlini, aqui no Brasil, publicou o primeiro estudo do uso do canabidiol para crises convulsivas. Isso tem mais de 30 anos. 2 outros países, que aqui não cabe citar o nome, criaram as suas regulamentações do uso medicinal, inclusive citando os estudos feitos pelo Carlini. E aqui no Brasil, a gente nem sabe que o Carlini fez esses estudos há 30 anos atrás. E agora a gente está aqui, em 2020, discutindo como convencer os tomadores de decisão de que isso é importante e precisa avançar. Então, assim, é um fato. Nem todo mundo que assume um cargo de decisão tem as informações completas e faz parte da nossa luta, né, das famílias, que é fazer chegar às pessoas que estão tomando decisões as informações verdadeiras e evitar que as informações cheguem distorcidas, como as que eu percebi na reunião com o Onyx, que eles tinham informações distorcidas da realidade. Então, assim, eles estavam muito preocupados, né, na reunião, a coisa que ele mais falou, que era a preocupação de que se autorizasse a plantar no Brasil, haveria uma explosão do tráfico de drogas. Ou seja, essa relação, essa correlação não existe. E isso a gente teve a oportunidade de apresentar, e eu acredito que hoje eles tenham essa consciência, e por isso eu tenho a tranquilidade, a convicção de que a gente vai avançar ainda mais e que a Anvisa vai entrar com uma simplificação desses processos e que outras empresas, no futuro muito perto, as ONGs, as entidades não governamentais, poderão também estar produzindo, fazendo pesquisas, as universidades do Brasil. Porque isso é importante, é preciso, e eu tenho consciência de que essas informações já chegaram no núcleo mais duro aí do governo Bolsonaro e que, com certeza, aos poucos, a gente vai conseguir fazer com que isso ande. Norberto, eu estou assim, muito segura também desse caminho. Fico feliz aí que você compartilhou os bastidores, né, da cannabis aí em Brasília com a gente, até para entender o que nos fez chegar até aqui, né? Como que a gente percorreu esse caminho com a sua liderança também, além de outras participações aí de, enfim, pacientes, familiares e interessados nesse tema. Então, além de agradecer essa luta que você empenhou aí nos últimos anos e que continuará empenhando, queria agradecer assim também a sua participação aqui nesse podcast para tratar desse tema tão relevante, Norberto. Eu que agradeço, e assim, eu estou imaginando aqui, de repente, as pessoas que estão nos ouvindo, né, a pessoa pensando assim, cara, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que uma maneira
bastante simples de ajudar, existe um documentário chamado Ilegal, que foi feito pela Super Interessante, né, dirigido pelo Tasso Araújo, que conta um pouco dessa história lá no início, de 2014, 2015. Ele mostra um pouco dessa história, como as coisas começaram no início. E esse documentário, ele é bastante relevante pelo aspecto familiar. É um filme que foi feito sem nenhum tipo de sensacionalismo, que foi feito para as famílias. Porque até então, todos os filmes que abordavam esses temas, que são temas polêmicos, eram feitos para pessoas do segmento, que já curtiam a planta e eram favoráveis ao uso da planta. Esse filme não. Esse filme foi feito para as pessoas que não conheciam a planta e não sabem ainda do seu uso. Então, assim, quem estiver nos ouvindo, que quiser nos ajudar, assista o documentário Ilegal, passe para todos os amigos, passe para a família, mostre para todo mundo que assim, uma das maneiras de a gente fazer avançar esse tema é pela consciência da sociedade. A sociedade tendo consciência, a sociedade se posicionando favorável, os políticos vão seguir a mesma linha e vão acabar criando uma regulamentação que vai ser favorável. Inclusive, como você já falou, né, o PL 399 está em andamento e é o momento oportuno agora de nós pressionarmos, nós cobrarmos os políticos para que esse PL 399 saia com uma regulamentação que possa ser justa e atenda, de fato, às necessidades das famílias e não apenas à necessidade das empresas. Esse é o grande diferencial. Precisamos de uma regulamentação que atenda à sociedade e não apenas ao comércio. Exatamente. Olha, mais uma vez, obrigada. E a gente se encontra no nosso próximo podcast que a gente vai fazer com você, hein, Norberto? Valeu, muito obrigado. Um abração para todo mundo aí. Obrigada, Norberto. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.